Lexo Divina do dia 14 de agosto de 2026. Permanecei no amor. Deus é fiel à sua aliança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos a este momento de oração. Hoje, 14 de agosto, a Igreja recorda São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, um homem que fez de toda a sua vida uma entrega de amor a Deus e ao próximo. E a palavra de Deus, que a liturgia nos apresenta hoje, nos conduz a uma reflexão muito profunda sobre fidelidade, aliança, amor e misericórdia. Na primeira leitura do profeta Ezequiel, encontramos a imagem de Deus como aquele que estabelece uma aliança e permanece fiel mesmo diante da infidelidade do seu povo. No Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre o matrimônio e recorda o projeto original de Deus. Os dois serão uma só carne. Hoje vamos percorrer juntos os 5 passos da Lexo Divina. Lecto, meditação, oração, contemplação e ação. Respire profundamente, acalme o seu coração e permita que a palavra de Deus encontre você exatamente onde você está. Vamos então à leitura, começando o estudo da nossa palavra de hoje. No Evangelho segundo Mateus, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram sobre o matrimônio. Eles querem saber se é permitido o homem repudiar sua mulher por aquele motivo. Jesus, porém, não entra na lógica do vale tudo. Ele volta ao princípio. Ele recorda o projeto de Deus desde a criação. Não lestes que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher? E continua. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus apresenta o matrimônio como uma aliança, uma união que não deve ser tratada como algo descartável. E então ele fala sobre a dureza de coração. Moisés havia permitido determinadas situações por causa da dureza do coração do povo. Mas Jesus mostra que a dureza do coração não corresponde ao sonho original de Deus. Essa palavra nos faz pensar. Quantas vezes o coração humano se torna duro? Duro para perdoar, duro para pedir perdão, duro para escutar, duro para compreender, duro para recomeçar. E a primeira leitura do profeta Ezequiel nos apresenta justamente uma imagem muito forte da relação entre Deus e seu povo. Deus é aquele que encontra o povo em sua fragilidade e ele o acolhe, cuida dele, estabelece uma aliança, mas o povo se afasta. Mesmo assim, Deus não deixa de ser fiel. E no final da leitura aparece uma palavra de esperança. Deus se lembra de sua aliança. Essa é uma das grandes mensagens da palavra de hoje. A infidelidade humana não transforma Deus em um Deus infiel. Deus permanece Deus. Deus permanece fiel. Deus continua chamando o seu povo de volta. E agora vamos guardar esta palavra dentro do nosso coração. Vamos então ao segundo passo da nossa Lexo Divina, a meditação. Pergunte a si mesmo: onde existe dureza no meu coração?
Talvez exista uma pessoa que você não consegue perdoar. Talvez exista uma ferida familiar que ainda dói. Talvez você tenha sido magoado por alguém e tenha construído uma barreira para não sofrer novamente. Talvez seja você quem precisa pedir perdão. A palavra de hoje não vem para nos condenar, ela vem para nos transformar. Jesus não está dizendo que as feridas humanas não existem. Ele conhece a fragilidade do coração humano. Ele sabe que existem histórias difíceis, sofrimentos, injustiças e situações que precisam ser tratadas com muita responsabilidade e sabedoria. Mas Jesus nos mostra que o caminho de Deus não é a dureza. O caminho de Deus é o amor fiel. E aqui podemos olhar para São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano não viveu apenas um amor de palavras. Ele acreditava profundamente que sua vida pertencia a Deus. Sua devoção à Virgem Maria estava ligada a uma entrega completa à vontade divina. Ele procurava levar Cristo às pessoas e, em meio a uma realidade de extrema perseguição e sofrimento, permaneceu fiel à sua fé. Sua vida nos recorda que amar é uma decisão que muitas vezes exige perseverança. São Maximiliano chegou ao ponto de oferecer a própria vida por amor ao outro prisioneiro. Sem entrar nos detalhes dolorosos daquela situação, podemos contemplar a grandeza daquele gesto. Ele escolheu o amor quando poderia ter escolhido pensar apenas em si mesmo. E isso conversa profundamente com a palavra de hoje, porque fidelidade não significa apenas permanecer quando tudo está fácil. Fidelidade significa continuar pertencendo a Deus também quando o caminho se torna difícil. Agora olhe para a sua própria vida, onde Deus está pedindo fidelidade a você, na sua família, na sua vocação, na sua vida de oração, na maneira como você trata alguém, na responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: não deixe a dureza vencer o amor. Talvez você esteja esperando que outra pessoa dê o primeiro passo, mas talvez Deus esteja perguntando: e você? O que pode fazer? Não significa aceitar aquilo que é errado. Não significa permanecer em situação de violência ou injustiça. Significa pedir que Deus cure nosso coração para que não sejamos dominados pelo ressentimento. A palavra de hoje também nos lembra que Deus é fiel. Pense nisso. Quantas vezes nós prometemos e depois falhamos? Quantas vezes começamos uma caminhada com Deus e depois nos afastamos? Quantas vezes dizemos que vamos rezar mais, perdoar mais, amar mais e acabamos caindo novamente? Mesmo assim, Deus continua nos chamando. Ele não desiste de nós. A imagem de Ezequiel é muito bonita, porque mostra um Deus que estabelece uma aliança e continua olhando para o seu povo com misericórdia. Isso significa que a nossa história não termina na nossa queda. Existe sempre a possibilidade de voltar para Deus. Existe sempre a possibilidade de recomeçar. E agora vamos para a oração da nossa palavra de hoje. Não tenha pressa. Apresente ao Senhor aquilo que está dentro do seu coração.
Senhor, meu Deus, hoje eu me coloco diante de vós. Vós conheceis meu coração, conheceis minhas lágrimas, minhas preocupações, minhas feridas e minhas fraquezas. Vós sabeis onde eu tenho sido fiel e também sabeis onde tenho falhado. Senhor, tirai de mim toda dureza de coração. Não permitais que o ressentimento governe minha vida. Não permitais que as feridas do passado me impeçam de amar. Dai-me um coração semelhante ao vosso, um coração capaz de perdoar, um coração capaz de pedir perdão, um coração capaz de escutar, um coração capaz de recomeçar. Senhor, abençoa nossa família, abençoa os casais, fortalecei aqueles que lutam para permanecer unidos no amor e na fidelidade. Dai sabedoria àqueles que atravessam momentos difíceis, e onde houver feridas, Senhor, derrama vossa misericórdia. Hoje também queremos pedir a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano, ensinai-nos a amar com coragem, ensinai-nos a colocar Deus no centro de nossa vida, ensinai-nos a não viver apenas para nós mesmos, ensinai-nos a transformar nossa fé em atitudes concretas de amor. Maria Imaculada, Mãe de São Maximiliano, conduze-nos a Jesus, que nunca nos afastemos do coração do vosso Filho. E quando estivermos cansados, lembrai-nos de que Deus permanece fiel. Amém. E então chegamos no quarto passo do nosso estudo da palavra de hoje, que é a contemplação. Agora vamos fazer silêncio, não precisamos pedir nada, não precisamos explicar nada, apenas permanecer diante de Deus. Imagine-se na presença do Senhor. Ele conhece toda a sua história. Feche seus olhos, se assim você se sentir melhor. Conhece aquilo que você conta para os outros e conhece aquilo que você nunca contou a ninguém. Ele conhece suas quedas, conhece suas lágrimas, conhece seus medos, conhece suas lutas e mesmo assim Deus continua chamando você. Permaneça alguns instantes em silêncio e escute no coração. Eu sou fiel. Eu não abandonei você. Volte para mim. Permita que eu transforme o seu coração. Talvez hoje você precise ouvir uma palavra que aparece de maneira muito forte na leitura de Ezequiel. Vive. Deus é aquele que chama a vida. Ele não quer que permaneçamos presos para sempre às nossas quedas. Ele quer nos levantar, quer restaurar, quer transformar, quer nos ensinar novamente a amar. Fique em silêncio. Respire e diga apenas: Jesus, eu confio em vós. Mais uma vez, Jesus, eu confio em vós. E agora, Senhor, fazei meu coração semelhante ao vosso. E chegamos então na ação da nossa Lexio Divina de hoje. A Lexio Divina não termina quando fechamos a Bíblia. A palavra precisa entrar na nossa vida. Por isso, hoje vamos escolher uma atitude concreta. Talvez seja procurar alguém que precisa ser ouvido. Talvez seja dedicar alguns minutos à sua família sem o celular. Talvez seja pedir perdão. Talvez seja perdoar alguém no seu coração. Talvez seja rezar por uma pessoa com quem você está enfrentando dificuldades. Talvez seja simplesmente tratar alguém com mais paciência. Não precisamos fazer grandes coisas. Comecemos por um pequeno gesto de amor. São Maximiliano Maria Kolbe
nos mostra que uma vida inteira pode ser transformada em oferta. E nós também podemos oferecer a Deus as pequenas coisas do nosso dia, o nosso trabalho, nossa família, as nossas preocupações, a nossa oração, as nossas dificuldades, as nossas relações. Tudo pode se tornar uma oferta de amor. Hoje, quando alguma situação despertar irritação em você, antes de responder, faça uma pequena pausa e pergunte: como Jesus gostaria que eu respondesse? Talvez essa pequena pausa seja o começo de uma grande mudança. Conclusão: neste dia dedicado a São Maximiliano Maria Kolbe, guardemos 3 palavras no nosso coração: fidelidade, misericórdia e amor. Fidelidade porque Deus é fiel à sua aliança. Misericórdia porque nossas quedas não são maiores que o amor de Deus. E amor porque somos chamados a transformar nossa fé em atitudes concretas. Que São Maximiliano Maria Kolbe nos ensine a amar com coragem. Que Nossa Senhora Imaculada nos conduza sempre a Jesus e que o Senhor cure toda dureza existente em nosso coração e que Ele restaure nossas famílias, que Ele fortaleça os casamentos, que Ele console os que sofrem, que Ele reconcilie os corações e que mesmo quando nossa caminhada estiver difícil, nunca nos esqueçamos. Deus permanece fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Nossa Senhora Imaculada, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Amém.